glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Jesus. Por favor, meus irmãos, se assentem. Você de casa, por favor, não perca a concentração, não perca o fluir do Espírito na sua vida. Nós faremos a leitura bíblica em Marcos, capítulo 1, versículo 35, dando sequência à série Diálogos. O tema de hoje será Enfim Sós. Lembrando que a série de mensagem do mês tem como objetivo ressaltar o valor e a importância da oração. E hoje, de maneira particular, o Senhor vai falar conosco sobre esse tema. Enfim sós. Marcos 1:35, na Bíblia NVT, diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Você já sentiu o desejo de desabafar algo íntimo da sua vida com alguém? Você já se sentiu tão sufocado emocionalmente que desejou conversar os seus segredos com uma outra pessoa? Caso sim, certamente você o fez para alguém de confiança. Dificilmente contamos os ocultos da nossa alma para quem nós não confiamos. Os nossos segredos, via de regra, custam caro. Ter alguém com quem possamos compartilhar as coisas que acontecem dentro de nós é muito importante e chega a ser uma espécie de higiene mental, de desafogo. A Bíblia, sendo escrita por homens influenciados pelo Espírito Santo, contempla esse tipo de necessidade humana quando apresenta homens e mulheres orando a Deus em lugares isolados. É isso mesmo. Homens e mulheres de Deus, sob alguma pressão emocional, sentiram o desejo de conversar de maneira particular com Deus. Esse hábito de oração particular é uma modalidade de oração prevista nas Escrituras, que nos permite um desafogo emocional, que nos permite um alívio para a nossa alma. E Marcos, capítulo 1, versículo 35, aborda justamente esse tema. Uma passagem bíblica onde Jesus é visto orando de maneira isolada. Jesus realizando uma oração particular. E esse momento espiritual e devocional de Jesus tem lições espirituais para nós a respeito do tema de hoje, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte: a oração particular confirma a veracidade da nossa fé. A oração particular confirma a veracidade da nossa fé. Jesus, o Filho de Deus, apesar da sua divindade, teve uma vida ligada à oração. O mestre quis ensinar o quanto é importante manter um contato devocional com Deus.
Mesmo Jesus sendo autossuficiente do ponto de vista espiritual, o mestre é visto constantemente conversando com o Pai. Ele não abre mão dessa interação com os céus. Uma das suas ações corriqueiras, registradas na Bíblia, era orar em lugares isolados. Fazendo um estudo biográfico a respeito de Jesus, você vai percebê-lo orando no alto das montanhas, orando em lugares desertos e às vezes orando em casas afastadas. Evidentemente que Cristo também orava em lugares públicos. Não há nenhum problema em procedermos com orações públicas na presença de outras pessoas. Contudo, a postura do mestre nos ensina que às vezes é necessário nos retirarmos para ficar a sós com Deus. A oração pública tem sua valia, mas Jesus está nos ensinando a orar de maneira pessoal e individual a Deus. A princípio é importante a gente fazer um destaque. Na Bíblia não há qualquer menção de poderes místicos, de poderes sobrenaturais, nos lugares que Jesus frequentava para orar. Quando Jesus orava no monte, isso não significava que o monte fosse o lugar de um poder maior. Os desertos frequentados por Jesus também não tinham essa sensação sobrenatural. Jesus buscava os montes e os desertos com o objetivo de ter privacidade com o Pai. Os montes e os desertos eram lugares onde Jesus cultivava um momento privado com Deus. Marcos 1, versículo 35, o texto que eu li agora há pouco com vocês, inclusive apresenta o horário que o mestre se dirigiu a um lugar isolado para conversar com Deus. O texto diz que ele foi orar pela madrugada. A Bíblia NVT diz que era muito cedo. Algumas Bíblias vão utilizar essa expressão, madrugada, ainda escuro. Jesus sabia muito bem que naquele período haveria um sossego para conversar com o Pai. Jesus procurava lugares isolados e horários mais tranquilos para ter privacidade com Deus. Jesus está nos ensinando a orar de maneira particular. Agora há pouco nós realizamos uma oração coletiva. A oração coletiva tem sua relevância, mas a Bíblia também nos ensina a orar de modo particular. A oração coletiva não substitui a oração individual. E esse tipo de oração, a oração particular, é importante porque indica que a nossa fé é genuína. Indica que a nossa fé é verdadeira. Porque quando oramos sozinhos com Deus, estamos o buscando sem ninguém por perto. Ninguém nos vê nas nossas orações particulares. E esse tipo de busca a Deus prova para nós mesmos o quanto cremos na existência do Criador, o quanto acreditamos no seu poder,
Orar quando os outros estão vendo é algo que qualquer indivíduo pode fazer, seja por exibicionismo ou seja por hipocrisia. Mas quando oramos sozinhos, apenas o Criador nos enxerga. Quando oramos sozinhos, estamos provando a nós mesmos que a nossa fé é real. Não estamos orando porque alguém está nos vendo. Não estamos orando porque somos produtos do meio religioso. Estamos orando porque acreditamos que alguém está conosco. Estamos orando porque acreditamos no Criador do universo e que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. É fundamental, queridos irmãos, termos o hábito de conversar sozinhos com o nosso Deus. Além desse motivo que eu acabei de explicar, a oração privada nos permite alcançar um grau maior de concentração. Na solidão, podemos orar sem sermos interrompidos. Essa era a razão pela qual Jesus se afastava para ficar sozinho com o Pai. É curioso porque quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, pouco antes de ser capturado, ele pediu para alguns dos seus discípulos vigiarem enquanto ele orava. Jesus não estava pedindo para os seus discípulos proteger a sua vida. Até porque quando os soldados do templo chegaram e Pedro tentou reagir à força, Jesus repreendeu o seu pupilo. Jesus disse: se eu pedisse o meu pai enviaria anjos e os anjos me protegeriam. Quando Jesus pede para os seus discípulos vigiarem, Jesus está pedindo para que aqueles homens resguardassem a privacidade de Jesus enquanto orava. Jesus não queria ser incomodado enquanto conversava com o seu Pai. Uma oração difícil, uma oração dolorosa, uma oração tensa. A Bíblia diz que Jesus transpirou sangue de tanta tensão que estava sofrendo, porque sabia o que lhe aguardava. Depois de 1 hora conversando com o Pai, ele vai aos seus discípulos e os percebe dormindo, e os encontra cochilando. E a palavra de Jesus é a seguinte: vocês não conseguem vigiar sequer 1 hora? Vocês não conseguem vigiar comigo pelo menos num pouco espaço de tempo? Depois de falar isso para os seus discípulos, Jesus volta a conversar de maneira particular com Deus. Jesus sabia o quanto era importante aquele momento íntimo com o Pai. Esse próprio texto de Marcos 1,35 é uma prova cabal do quanto Jesus valorizava a solitude com o seu Pai, porque Jesus está num contexto de muita atividade, um contexto ativista. Jesus era um homem muito procurado. Multidões faziam fila para conversar com Jesus. E Jesus, ele nunca tratou as pessoas de maneira desumana. Jesus não apenas orava pelas pessoas, Jesus dava atenção às pessoas. E quem trabalha com o público sabe que dar atenção dispõe de muita energia. Jesus gastava muita energia dando atenção às pessoas que lhe procuravam. E a Bíblia, no livro de Marcos, nos diz que Jesus estava descansando, porque de manhã uma multidão teria que ser atendida. Mas Jesus se levanta de madrugada para conversar com seu Pai. Seria o único momento que ele teria a sós, o único momento privativo. Sendo um homem muito ocupado com coisas espirituais, Jesus sabia que precisava de um momento a sós com Deus. Meus amados, eu e vocês precisamos
desse tipo de relacionamento particular com o nosso Criador. Cultivar um tempo de solidão com o Senhor contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. Você reserva um tempo do seu dia para ficar a sós com Deus? Você reserva um tempo do seu dia para dialogar com Ele? É fundamental que você crie esse hábito. Reserve um tempo do seu dia para conversar com Deus. Porque isso vai lhe permitir um grau maior de concentração e uma sensação sobrenatural com a presença de Deus no seu coração. Um outro fator que a oração particular, ela permite, é afastar do nosso coração a vaidade. Quando nós oramos em público, amados, nós somos tentados a sermos elogiados pelos homens e gostar desse tipo de afago, desse tipo de glamour. Mateus 6, Jesus, ele denuncia a oração vaidosa. Jesus disse: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas. Não há nenhum problema em orar em pé, por favor. A oração de pé é bíblica. Jesus está condenando o sentimento dos fariseus, que ficavam numa posição de destaque. Jesus também disse: não sejam como os fariseus, que querem orar nas praças ou nas esquinas, para serem glorificados pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A oração privada é muito importante. A oração privada confirma a veracidade da nossa fé. Tem uma segunda lição espiritual que Marcos 1,35 nos ensina. É a seguinte: a oração particular produz afinidade com Deus. Não precisa ser um teólogo para a gente entender que o diálogo aproxima as pessoas. Todos nós sabemos que quanto mais conversamos com uma determinada pessoa, mais afinidade teremos com ela. A oração particular cria essa esfera íntima com Deus. Isso acontece porque a gente acumula tempo de relacionamento com o nosso Senhor. Diferente das orações públicas, que também possuem o seu valor, a oração solitária estreita o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tempo passamos com alguém, maiores são as chances de sermos influenciados pelo jeito dessa pessoa com quem nós convivemos. Eu vou citar um exemplo simples. Eu estou em São Paulo há 14 anos. Eu sou nordestino raiz. Nordestino do cuscuz com leite. Mas o tempo que eu estou convivendo em São Paulo já mudou alguns dos meus hábitos. Influenciou no meu sotaque. Por esses dias alguém disse: pastor, o senhor está falando poita, carne. Mas é natural, né? Quando eu tento fazer isso assim, explicando, fica meio forçoso. Mas nós somos produtos do meio onde convivemos. A oração íntima com Deus nos tornará mais parecidos com Ele. Deus quer que você interaja bastante para que você se torne mais parecido com o Criador. Por isso que todo aquele que crê em Jesus deve reservar diariamente um tempo para ficar a sós com Ele. Os crentes, meus irmãos, precisam de um lugar secreto. Um lugar secreto para falar com o Pai que está nos céus. Qual é o teu lugar secreto?
Você reserva um tempo do seu dia para conversar com Deus? Não estou falando do pequeno grupo que você participa. Eu não estou falando da sua oração familiar. Eu não estou falando da oração no culto. Eu estou falando do teu momento a sós com Deus. Qual é o teu lugar secreto? O lugar secreto de quem ora pode ser um quarto com a porta fechada. Pode ser o alto de uma montanha. Pode ser um recinto isolado, ou até mesmo um horário onde ninguém nos incomode. Hoje de manhã, quando eu ministrei essa palavra, alguém conversando comigo no pós-culto disse: pastor, o meu lugar secreto é um horário, a madrugada. É o horário que ninguém me perturba. É um horário onde a campainha não toca, onde o telefone não toca. Então a madrugada é o meu lugar secreto. Uma outra pessoa me disse: pastor, o meu lugar secreto é o meu carro, quando eu faço as viagens. Quando eu viajo no meu carro, eu me relaciono com Deus, eu converso com Deus. Eu já ouvi situações onde o lugar secreto de uma pessoa era o banheiro. Alguma vez você já fechou a porta do banheiro para conversar com Deus? Não me olhe com espanto, por favor, nem você de casa. Eu conheço várias pessoas que já trancaram a porta do banheiro para conversar com Deus, debruçados na pia do banheiro. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que Deus lhes responderam enquanto oravam no banho. Você precisa de um lugar secreto. Reserve um momento do seu dia para conversar com Deus. Jesus tinha muitas pessoas para atender, mas ele não abria mão da sua devoção particular. Martinho Lutero, pioneiro da reforma protestante na Idade Média, declarou que quanto mais coisas ele tinha para fazer durante o dia, mais tempo ele reservava para conversar a sós com Deus. Se você é uma pessoa muito ocupada, é sinal que você precisa conversar mais tempo com Deus. Você precisará de mais sabedoria. Você precisará de mais contato com o Criador. Passe mais tempo com Deus. Tenha um hábito devocional diário. Cultivar esse momento de solidão fará você crescer na presença de Deus. Você se tornará mais íntimo do Senhor. Alguém disse certa vez: orar não é obrigação, mas ter o prazer de falar com Deus. Quando você ora, você o faz por obrigação ou você o faz com prazer? Talvez algumas pessoas que estejam me escutando há muito tempo estejam orando apenas por obrigação. Não sentem a presença de Deus enquanto oram. Não sentem o seu coração acelerar enquanto dialogam com os céus. A oração, meus irmãos, precisa ser um momento prazeroso. Quando nos falta o desejo de orar, é sinal que estamos distantes de Deus. A gente precisa fazer essa reflexão. Se estivermos distantes de Deus, precisamos nos reaproximar dEle. Quando um casal casado encontra-se em crise, primeiro aconselhamento é para que haja diálogo, porque o diálogo aproxima. Da mesma forma, no ambiente profissional, quando há conflitos, a recomendação inicial é o diálogo, para que ajustes sejam feitos. Na comunidade cristã,
A Bíblia ensina também, a Bíblia propõe o diálogo. Meus amados, com Deus não é diferente essa premissa. Nós precisamos nos afinar com Deus por meio da conversa particular com Ele. Precisamos cultivar esse momento a sós com o Senhor. Deus espera que falemos com Ele todos os dias. Todos os dias. Deus não quer ouvir tua voz apenas quando você está na igreja. Deus não quer ouvir tua voz apenas quando você está num pequeno grupo. Deus quer ouvir tua voz nos momentos mais secretos da sua alma. Deus quer ouvir os teus pensamentos enquanto você estiver dentro do ônibus. Deus quer ouvir as tuas crises, os teus conflitos, as tuas mágoas, os teus problemas. Crie esse hábito, o hábito devocional diário com Deus. Não abra mão disso, meu irmão e minha irmã. Converse todos os dias com Deus, se descubra. Olhe para a sua rotina. Verifique qual é o melhor momento de você conversar com Deus. Eu confesso a vocês que um dos lugares que mais mexe comigo para conversar com Deus é quando eu estou lá na sacada do apartamento onde eu moro, sobretudo de madrugada. Eu vou lá para a sacada, eu olho para a Serra da Mantiqueira e eu começo a conversar com Deus. Ali Deus fala muito comigo. Deus ouve muito a minha voz. Mas por muitas vezes eu fiz longas viagens e preferi viajar sozinho, quando minha esposa, claro, não pôde ir. Outras pessoas se colocaram à disposição para me acompanhar, mas eu preferi viajar sozinho, porque foram viagens de particularidade com Deus. Se alguém me parasse no meio da estrada, veriam meus olhos marejados, veriam minha expressão emotiva. Você também precisa ter esses momentos a sós com Deus. E eu quero convidar você para ficar em pé, por gentileza, por favor.